que estão nos ouvindo aqui no canal. E nesta manhã eu gostaria de falar sobre o meu testemunho desse começo de ano, que quase nós iríamos morrendo queimados no incêndio. E eu gostaria de dividir esse testemunho em 3 partes. A primeira parte, o relato desse testemunho. A segunda parte, algumas aprendizagens que nós tivemos. E a terceira parte, um paralelo bíblico que nós iremos abrir a Bíblia. Então, o relato desse testemunho é o seguinte. No começo do ano, antes da virada do ano, agora de 2021, nós fomos para João Pessoa. Eu, a minha noiva, Isabela, que aqui está, o irmão dela com o noivo do irmão dela, a noiva do irmão dela. E nós fomos visitar, passar essa virada de ano na casa de que lá tinha 3 pessoas, certo? Tinha o pai, que se chama seu Eleudo, estava a filha dele, que se chama Maria Eduarda, e o namorado de Maria Eduarda, que se chama Ronaldo, certo? Então, ao total, tinha 7 pessoas na casa. E nós passamos a virada de ano lá, tudo beleza, tudo certo. Na sexta-feira nós fomos à praia, fizemos o pôr do sol lá, fizemos um pequeno grupo na casa dela. E um detalhe interessante é que nesse pequeno grupo nós falamos muito sobre a vontade de Deus. Nós falamos muito sobre, mesmo estarmos em situações difíceis, mesmo estando em situações complicadas, na pobreza, na doença, na angústia, nas tribulações, mesmo assim nós temos que dar glória a Deus e confiar que tudo vai dar certo. E nessa sexta-feira nós falamos muito sobre isso. E aí, quando terminou, nós já estávamos exaustos, cansados, fatigados do dia, e nós fomos dormir, cada um nos seus lugares, né? E o irmão de Isabela, Ian, ele estava dormindo junto com o Ronaldo no colchão na sala, certo? E eu estava no quarto, dormindo na rede, e as outras pessoas nos quartos também, né? Cada um nos seus quartos. E quando foi umas 2 horas da manhã, quando deu umas 2 horas da manhã, eu me acordei com Ingrid, com a noiva de Ian, gritando assim, ai meu Deus. E quando ela deu esse grito, eu me acordei, e olha que eu não me acordo muito fácil também. E quando eu me acordei, eu olhei para a cozinha, do quarto para a cozinha, e eu vi um clarão. E quando eu vi esse clarão, eu percebi que alguma coisa estava errada. Eu imaginei que fosse alguma coisa que estivesse pegando fogo. E quando eu fui para a cozinha, o sofá estava com um encosto em cima do sofá pegando fogo, com uma labareda que era mais ou menos uns 2 palmos. E os 2 rapazes que estavam dormindo na sala, eles nos viram e disseram, nos ajude a apagar o fogo. E nós tentamos jogar, o fogo relativamente estava baixo, né? estava pouco, estava em cima do sofá, mas relativamente assim estava pouco, né? Não estava também pouquinho não, mas era uma coisa que à vista dava para apagar, dava para resolver o caso. E ele jogou um lençol, né, um edredom em cima daquele fogo para tentar abafar, foi o que nós pensamos. Inicialmente nós não queríamos jogar água porque em cima do sofá estava passando um fio, né, que já estava descascado por causa do fogo e já estava pipocando. Então se nós jogássemos água poderia piorar a situação, foi o que nós pensamos naquela hora, né? E ele jogou o lençol em cima, jogou um edredom em cima do sofá, mas não resolveu a situação, não conteve o fogo. Quando o pai da menina, né, se acordou, ele viu aquela situação, jogou água, mas quando ele jogou água, o fogo já tinha pego num material de plástico que estava do lado do sofá. Porque nessa casa tinha bastante materiais de plástico, né, que o rapaz, o dono lá, ele vendia potes, essas coisas assim, de plástico, e tinha bastante plástico do lado, do outro, e o fogo pegou nesse plástico. E quando pegou nesse plástico, se espalhou rapidamente pela sala, de modo que quando ele jogou água, ele jogou uns 2 baldes de água e não deu para apagar. E
quando ele jogou esses balde de água, Isabela já estava ligando para o bombeiro, né? E de modo que eu e mais outras pessoas nem tínhamos pensado nisso, porque pensávamos que iria se resolver, né? Nós não imaginávamos que o fogo fosse se alastrar tão rápido. E quando Isabela chamou os bombeiros, ela já estava saindo da casa para ir na outra rua, para quando os bombeiros passassem ela anunciasse, né, para os bombeiros irem. E enquanto ela estava fazendo isso, a única coisa que deu tempo de eu pensar para fazer foi tirar as bolsas do quarto, as nossas bolsas que estavam lá. E aí nós tiramos as bolsas, e quando eu tirei as bolsas, antes de eu tirar as bolsas, uma parede que estava assim cheia de potes caiu, né? Caiu por causa do fogo que já estava derretendo. E quando caiu, eu imaginei, aqui não tem mais solução não. E na verdade, nesse momento todos já tinham pensado que pelo menos a sala já estava comprometida com fogo, não tinha mais como resolver. E a única coisa que deu tempo foi de tirar as bolsas, e nós não pensamos, para você imaginar que eu estava pensando que iria se resolver fácil, eu nem tirei as outras coisas que estavam dentro do quarto, né? Uma outra bolsa que tinha alguns lençóis, tinha uns sapatos, uns tênis lá dentro do quarto. Eu nem tirei porque eu não imaginava que o fogo iria se alastrar até o quarto, né? E quando eu peguei as bolsas, ainda deixei no fundo do quintal, e nós saímos, fomos para fora da casa. Ainda deu tempo de tirar os carros de dentro da garagem, e nós fomos para fora da casa esperar o bombeiro chegar. E quando nós saímos da casa, e olhamos para casa, o fogo já estava para cima do telhado já. O fogo já estava queimando e as labaredas estavam passando das telhas. E nós já estávamos ouvindo o teto caindo, né? Queimando o madeiramento, as telhas caindo, nós já estávamos ouvindo isso. E quando nós saímos, né, foi aquele desespero, aquele choro, foi algo realmente muito rápido mesmo, não deu tempo de nós fazermos absolutamente nada. Nada. O fogo se espalhou em torno de 5 minutos. 5 minutos assim no relógio mesmo, contado. O fogo já estava tomando conta da sala toda. E o bombeiros, por sorte nossa, tinha uma base próximo lá do bairro, próximo da casa, e o bombeiro chegou em 5 minutos. E quando o bombeiro chegou em 5 minutos, a sala já estava totalmente destruída já. Completamente destruída. E aí nós ficamos ali só aguardando os bombeiros apagarem o fogo. Demoraram cerca de uns 40 minutos, talvez um pouco mais. Nós não temos noção quanto exatamente de tempo eles passaram para apagar, mas o fogo atingiu toda a casa, pelo menos 95% da casa. Enquanto nós pensávamos que só atingiria a sala, quando nós entramos, após os bombeiros terem apagado todo o fogo, nós vimos que todos os cômodos, com exceção do quarto de casal, que o rapaz estava dormindo com a sua filha, com exceção desse quarto, todo o resto da casa foi comprometido, foi atingido, tudo. E a casa era alugada, mas o rapaz que estava morando lá, o senhor Eleudo, perdeu todos os móveis. A única coisa que se salvou foi uma cama de casal e o guarda-roupa. Mas todos os outros móveis, a geladeira ficou do tamanho dessa caixa de som aqui, a geladeira. A geladeira, o fogão, o sofá. O sofá nem se via mais, não via mais nada do sofá. A mesa também, só via um pedaço de pau lá preto que queimou, uma mesa grande, 6 cadeiras de vidro, mas sobrou quase nada. Até uma máquina de costurar industrial, que era ferro, também ficou toda engeada. Então, para vocês verem como a temperatura estava ali muito forte. E ali eu acredito que naquela sala se tornou uma espécie de forno, um forno mesmo, porque era parede de um lado, parede do outro, não tinha muitas janelas.
e o material que estava lá dentro era inflamável, não tinha revestimento, era direto na telha, na madeira. Então ali era como se fosse um forno que a gente vê assim, né, nos interiores para fazer tijolo, essas coisas assim. Era como se tivesse naquele momento lá. Então estava aproximadamente uns 1000 graus dentro da residência. Então, uma coisa que nós nunca imaginávamos que iria acontecer, né, nessa virada de ano, que foi na madrugada do dia 2, no sábado. Nós estávamos, na noite anterior, estávamos programados já o horário de acordar para ir para a igreja, de ter o nosso primeiro culto de sábado na igreja, mas infelizmente não foi possível. Mas graças a Deus, todas as pessoas que estavam dentro da casa, as 7 pessoas que estavam lá, não se feriram, né? Com exceção do irmão de Isabela, Ian, que teve uma leve queimadura na coxa, e quando ele foi jogar o edredom, ele puxou e colou na perna dele, né? Pegou na perna dele e ficou uma queimadura pequena, que já deve estar sarando já, graças a Deus. Mas fora isso, nenhum outro teve ferimentos, né? Então, graças a Deus, todos saíram bem, todos saíram salvos. Ainda deu tempo de tirar os 2 carros, né, que estavam dentro da garagem, então o prejuízo não atingiu aos carros. E um detalhe interessante desse testemunho, desse livramento, é que os rapazes que estavam dormindo na sala, que eles estavam ao lado do sofá, exatamente ao lado do sofá que pegou fogo. Eles estavam dormindo no colchão, eles têm um sono pesado, né? Principalmente o irmão de Isabela, Ian, ele tem um sono muito pesado, não se acorda muito fácil. E ele relata que ouviu alguém chamando ele, dizendo assim: acorda, olha o fogo. E quando ele se acordou, o rapaz que estava do lado dele estava dormindo ainda, e não tinha mais ninguém ao redor. Então, com certeza, o anjo do Senhor acordou ele para que ninguém se ferisse. O anjo do Senhor acordou o Ian. E naquele momento, depois, enquanto estava pegando fogo a casa, nós estávamos já fora da casa, esperando os bombeiros fazerem o seu trabalho. O Ronaldo, né, ele fez algumas ligações para alguns irmãos da igreja lá em João Pessoa, e alguns irmãos, um casal de irmãos foram lá, né, prestar o socorro, né, assim, dar um apoio moral, um apoio espiritual para os irmãos conhecidos, e eles ajudaram muito, ajudaram bastante. Que foi me lembro até do nome da irmã, o nome da irmã era Cristiane, né? Cris. E aí elas foram lá, prestaram socorro, assim, no sentido de ajudar, de nos levar para um outro local, né, para a gente se recuperar, tomar um banho, tomar um café da manhã e ficar lá enquanto se arranjavam as coisas. E para a honra e glória de Deus, naquela mesma manhã, né, naquele mesmo dia, todos os móveis praticamente que eles perderam, a igreja, os irmãos da igreja deram para eles. Graças a Deus foi rápido a ajuda. Então, esse é o relato do que aconteceu. Agora eu gostaria de comentar com vocês algumas aprendizagens que nós tivemos desse acontecido, né, dessa experiência um pouco traumatizante até para nós. Ontem mesmo, isso faz uma semana, ontem mesmo eu passei a noite pensando em fogo, em como apagar o fogo. A gente fica pensando muito, e se fizéssemos isso, e se fizéssemos aquilo, né? Mas, de fato, quando nós estamos lá na hora, não dá tempo da gente fazer muita coisa não. E algumas aprendizagens que nós tivemos dessa experiência é que, primeiro, os anjos nos protegem. Os anjos estão ao nosso redor, acampados, para nos livrar de todo mal. E nós somos muito gratos, porque naquela madrugada, o anjo do Senhor acordou o Ian para livrar todos que estavam na casa da morte, né? Porque vocês sabem que no incêndio, não necessariamente é o fogo que mata uma pessoa, mas a fumaça que sai, né, dos materiais, e aqueles materiais que estavam lá eram plástico, inflamáveis, eles fazem com que as pessoas desmaiem, e também tem uma intoxicação por monóxido de carbono. Então as pessoas também podem morrer por inalar essa fumaça. E se ele não tivesse acordado,
provavelmente eles dois, principalmente, que estavam ao lado do sofá, teriam sido atingidos. Então, graças a Deus, os anjos nos protegeram. O segundo ponto que nós temos de aprendizagem dessa experiência é que ao nosso redor existem pessoas dispostas a ajudar a qualquer momento. Então, em primeiro lugar, os vizinhos que estavam observando aquela cena, né? Todos os vizinhos praticamente ao redor acordaram, porque realmente foi um desespero naquele momento, né? Teve muito choro e tal. Eles estavam ali dispostos a ajudar e abrigaram a gente, nos deixaram entrar nas suas residências, deixaram colocar os materiais que ainda sobraram da casa para deixar abrigado. Então, é muito interessante as pessoas se sensibilizarem nesse momento de tempestade, né, de sinistro que estava acontecendo. E em outro ponto interessante é que um irmão, esse casal, irmãos da igreja lá de São Paulo, de João Pessoa, eles se acordaram, né, na madrugada, umas 3 horas da manhã, umas 2h30 por aí, e foram até o local. Foram até o local para dar o apoio moral, para dar um abraço, para ajudar no que fosse necessário. Então, existem pessoas que estão dispostas até mesmo de madrugada, né, perderem o seu sono, deixarem a sua comunidade para irem e ajudar as pessoas que estão precisando. Mesmo que eles não fossem apagar o fogo, mesmo que eles não fossem salvar ninguém, né, mas eles foram para dar o apoio moral e para ajudar as pessoas após o acontecido. Quantos de nós também estamos dispostos a ajudar as pessoas, independente do horário, né, independente das circunstâncias? Que nós também possamos ter essa disponibilidade de ajudar o nosso próximo quando eles estiverem precisando. Uma terceira aprendizagem que nós tivemos é que a igreja, naquele momento, foi primordial no auxílio à família. Então, a igreja, como um centro de apoio espiritual, mas também humanitário, foi de imensa importância para a família naquele momento. Pois após o incêndio, como eu falei, todos os irmãos da igreja se disponibilizaram a ajudar financeiramente a família. E naquele mesmo dia, praticamente todos os móveis da casa tinham sido doados para eles novamente. Amém. E eles também arranjaram, eles conseguiram, através também de doação, um apartamento para eles ficarem por enquanto sem pagar aluguel, né, para eles ficarem, que eles perderam a casa que eles estavam, né, de aluguel também. Então, por enquanto eles não vão pagar aluguel, eles estão abrigados. Também teve uma pessoa que se disponibilizou a pagar, a emprestar, né, um apartamento para eles ficarem. Então, a igreja, ela é essencial também nesses momentos. Então, nós também temos que valorizar a igreja, pois ela ajuda as pessoas, né? Ela é humanitária. Quando as pessoas precisam, ela está disposta a ajudar. E também é o nosso papel, né, como irmãos, como amigos, de ajudar aqueles que estão precisando. Amém. E um outro aprendizado é que Deus não deixou faltar nada para a família após o incêndio. Como eu já falei, eles foram supridos de todos os materiais que estavam dentro da casa, praticamente quase todos. E Deus usou pessoas para fazer com que eles não fossem desamparados. Então, todos os que estavam na casa, os que perderam os móveis, eles foram ajudados. Amém? E nós ficamos felizes também porque da mesma forma que Deus ajudou eles, Deus também nos ajuda. Da mesma forma que Deus amparou eles, Deus também nos ampara. Deus não nos deixa faltar nada. Deus nos dá a capacidade, os dons, a inteligência, a sabedoria, a coragem para irmos atrás, né, e conseguirmos o pão de cada dia, conseguirmos o que nós precisamos. E se alguém não tiver essas condições, Deus envia pessoas também para nos ajudar. Então, glória a Deus, porque Deus sempre está conosco. Um outro aprendizado que nós tivemos é que Deus providenciou tudo através dos irmãos e das irmãs, demonstrando que o amor ao próximo deve ser um princípio fundamental no meio cristão. Então, nesses momentos de calamidade, nesses momentos de precisão de fato, é que nós vemos
é que nós provamos o amor ao próximo. É que nós provamos, né? Quantos estariam dispostos a se acordar de madrugada e ajudar ao outro? Quantos estariam dispostos a talvez deixar de comprar algo novo, um celular novo, ou algum outro objeto que estava planejado, para doar esse dinheiro que estava planejado para as pessoas que estão precisando? Então, através do amor ao próximo, Deus, Ele demonstra o seu amor também. Amém? Do nosso amor ao próximo, né? Quando nós amamos ao próximo, Deus demonstra o seu amor também. E dois aprendizados que não são espirituais devidamente, mas também são aprendizados, é que nós também devemos tomar cuidado com a eletricidade dentro da nossa casa. Devemos tomar cuidado, pois o que ocasionou esse incêndio foi um curto que deu no ventilador, que ele já estava cheirando mal, né, no dia anterior, e na madrugada ele deu um curto-circuito, esquentou o motor e pegou fogo no sofá, que ele estava em cima do sofá. Então nós devemos ter cuidado com a eletricidade na nossa casa, né, tomar cuidado com o que nós colocamos nas tomadas, os teios sobrecarregados, não colocar o celular carregando em cima da cama, em cima do sofá, não deixar o celular carregando durante a noite toda e a gente ir dormir, principalmente em cima da cama, em cima de imóveis que tem espuma, pois quando pega fogo num sofá, existem experiências que comprovam que quando um sofá pega fogo, passa apenas 2 minutos para a sala inteira estar pegando fogo, porque dentro do sofá e dentro da cama tem as espumas, e as espumas são completamente inflamáveis, pega fogo muito rápido. Então é necessário tomar esse cuidado. Para o resto da vida agora, aqueles que estavam dentro da casa vão ter cuidado em dobro com relação à eletricidade, com relação aos móveis da casa, né, aos eletrodomésticos. Quando algum eletrodoméstico estiver cheirando mal, estiver com aquela fumaça, estiver fumaçando alguma coisa assim, já desligue ele, já isole ele, né, não use mais ele, porque pode acontecer um incêndio. E também um aspecto interessante que eu aprendi com relação a isso é que quando nós estamos no Clube dos Desbravadores e nós passamos por aquelas atividades de pressão, né, várias atividades, até as mais simples, como por exemplo telefone sem fio, que a gente brinca às vezes, e aí as outras pessoas dizem, bora, vamos, pressa, né? Então todas essas atividades que nós brincamos, que às vezes existe pressão para a gente fazer aquilo na hora certa e tal, ir mais rápido, né? Tudo aquilo ali já é um treinamento para esses sinistros, caso esses sinistros aconteçam, né? Caso esses acidentes aconteçam. Pois naquela hora não dá tempo da gente pensar muita coisa. De fato, a gente age sob pressão, porque é tudo muito rápido. A gente tem que fazer as coisas tudo muito rápido. Então é aquela agonia, é aquela pressão mesmo para a gente resolver as coisas. Não dá tempo da gente pensar muito. E se nós não tivermos preparados psicologicamente para resolver esses problemas, a gente não consegue sair do lugar. A gente não consegue resolver muita coisa. Então, existe também, para finalizar, um paralelo bíblico que eu gostaria de relatar com vocês, falar com vocês, que é o que se encontra aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que é um paralelo bíblico que eu fiz com relação a essa experiência. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. O título diz, a vinda do Senhor é certa e repentina. E do verso 1 em diante diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos de luz, da luz e filhos, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios.
Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns com os outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém? Assim como esse texto fala que a vinda do Senhor é repentina, e que Ele virá como ladrão, apanhando muitos de surpresa, que aqueles que estarão preparados escaparão, e aqueles que não estarão preparados sucumbirão. Da mesma forma aconteceu com o ocorrido lá naquele dia 2, na madrugada. Quando aconteceu o incêndio, nós não tínhamos tempo de arrumar as malas para sair. Nós não tínhamos tempo de tirar as coisas. As coisas já deveriam, as bolsas, as malas, já deveriam estar prontas para caso acontecesse algum sinistro. Só pegá-las e ir embora. Da mesma forma será com a volta do Senhor. Quando Jesus voltar, não vai dar tempo da gente arrumar as malas. Quando Jesus voltar, não vai dar tempo da gente arrumar as bolsas. Nós já temos que estar com elas preparadas e arrumadas. E existem duas possibilidades para Jesus voltar para você antes da volta dele mesmo em si. Existem dois eventos que você já tem que estar com a sua bolsa preparada, pois caso esses eventos ocorram, não vai dar tempo de você arrumar as suas bolsas. E o que é que arrumar as bolsas significa para a nossa vida espiritual? Significa você estar consagrado, você estar arrependido, você estar orando a Deus, pedindo o Espírito Santo, a unção, pedindo perdão dos seus pecados, estudando a palavra, estudando as profecias. Estar com as bolsas prontas significa isso. Para que quando Jesus volte, você já esteja com a sua vida arrumada, espiritualmente falando. E existem dois eventos que não vai dar tempo de você arrumar essa bolsa. Os dois eventos do que eu falo. O primeiro é o dia da sua morte. Você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe o dia que isso vai acontecer. Por isso, quando esse dia chegar, você já tem que estar com as suas bolsas arrumadas. Você já tem que estar com a sua vida pronta. E não vai dar tempo de você arrumá-las quando esse dia chegar. Quando esse momento chegar. Por isso, que todos nós já estejamos preparados para que quando esse momento chegar, nós durmamos no Senhor. E quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, possamos subir rumo às mansões celestiais. Amém? E o segundo momento, que nós também não sabemos o dia, é o dia do fechamento da porta da graça, que antecederá a volta do Senhor em si. Então, quando esse dia chegar, nós não saberemos e não haverá um aviso. Por isso, nós temos que estar preparados hoje. Nós temos que estar em oração hoje. Nós temos que estar com a nossa vida arrumada espiritualmente hoje. Temos que pedir perdão dos nossos pecados hoje. Temos que nos entregar a Jesus hoje. Receber o batismo hoje. Tudo tem que ser hoje. Pois caso hoje à tarde aconteça algum sinistro, caso hoje à noite aconteça algum problema, nós já estejamos com as nossas bolsas preparadas. Amém. Quantos desejam nessa manhã estar com a sua vida pronta para a volta do Senhor? Diga amém. 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 Que todos nós possamos estar ansiosos para a volta do Senhor Jesus e prontos e preparados com as bolsas nas costas, para quando Ele voltar, só possamos seguir viagem rumo às mansões celestiais. Vamos todos agora ficar em pé e cantar o hino